Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego e você está no canal Sala da Química. No vídeo de hoje nós teremos a nossa quarta aula da mega revisão de Química para a prova do Enem. Se você está chegando agora no canal e não baixou o material exclusivo com 50 questões, vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, imprime o material, já prepara lápis, caneta e borracha e vamos com tudo porque a aula de hoje, o assunto é mega importante. Forças intermoleculares. Vem comigo! Seguindo a sequência, vamos fazer a leitura do enunciado da questão 16, na tela. Enem 2018. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? E aí vocês estão vendo aí, galera, que ele está dando 5 alternativas e em cada alternativa você tem uma estrutura química diferente. Muito bem, meus caros alunos. Seguinte, coloquei aqui no quadro um resumo bem interessante referente à parte de sabão, detergente e as diferenças entre eles. Lembrando, galera, que não é a primeira vez que essa temática aparece na prova do Enem, então fiquem antenados aí. Primeiro, o que é quimicamente falando sabão? Sabão, galera, ele é um sal de ácido graxo. Para você que não sabe, ácido graxo é como se fosse um ácido carboxílico de cadeia longa. Os ácidos graxos, eles normalmente têm origem biológica. E o termo graxo vem de graxa, que significa material predominantemente apolar. Por isso o nome ácido graxo. É um ácido carboxílico com cadeia longa. Galera, o que acontece aqui? Ó? Vocês viram que eu desenhei uma estrutura aqui no quadro, ó, com cadeia carbônica relativamente longa, e aqui no final, ao invés de colocar um ácido carboxílico, eu coloquei um sal de um ácido carboxílico. Isso aqui seria um exemplo de uma molécula com propriedades saponáceas, ou seja, um sabão. Vocês percebem na estrutura dessa molécula que eu tenho uma longa cadeia carbônica predominantemente linear. Essa longa cadeia carbônica é responsável pela parte lipofílica da molécula, ou seja, a parte do sabão que irá dissolver as gorduras, a parte apolar. E aqui à minha direita eu tenho a parte hidrofílica, que é a parte que tem os grupos polares e a ligação iônica. Esses grupos têm uma polaridade relativamente alta e são facilmente solubilizados pela água. Então, quando nós utilizamos o sabão remove as gorduras, a água, perdão, remove as gorduras juntamente com o sabão por causa dessa partezinha aqui, ó, que é a parte que consegue se solubilizar na água. Primeiro detalhe importante, galera. Todo sabão, ele é biodegradável. Então, ao utilizar o sabão, você está sendo ecologicamente correto, porque os micro-organismos presentes na natureza conseguem degradar com facilidade os sabões, visto que eles têm cadeia carbônica majoritariamente linear. E uma outra característica importante dos sabões, galera, é que eles são produzidos por meio de uma reação química chamada saponificação. Como o próprio nome sugere, a reação que produz sabão. A saponificação, quimicamente falando, ela é uma hidrólise básica de éster, que você vai pegar um óleo ou uma gordura, que são ésteres, e através de uma base forte na presença de água, você vai fazer a quebra desses ésteres, as hidrólises. E essas hidrólises irão produzir sais de ácidos graxos, que é o que a gente considera quimicamente falando como sabão. No caso do detergente, o detergente ele também é um sal,
Só que ele é um sal de ácido sulfônico, ele não é um sal de ácido graxo, sal de ácido sulfônico. Eu coloquei aqui um exemplo de uma estrutura que vocês estão vendo que tem uma cadeia carbônica longa, igual à do sabão, responsável pela remoção das gorduras da parte apolar. Tem aqui um anel aromático e na sequência você tem aqui um sal derivado de ácido sulfônico. Então isso aqui é um exemplo de um detergente. Só que esse detergente, vocês estão vendo que ele tem cadeia carbônica predominantemente linear. Detergentes que têm poucas ramificações em suas moléculas e cadeia predominantemente linear são detergentes biodegradáveis. São aqueles que os micro-organismos da natureza conseguem degradar. Nesse caso aqui de baixo, nós temos também um detergente, só que vocês estão vendo que a parte hidrocarbônica da cadeia ela é altamente ramificada. Como ela tem muitas ramificações, os micro-organismos têm dificuldade de degradar esse tipo de material, de oxidar esse tipo de molécula. Daí a gente tem um exemplo de um detergente não biodegradável. Vale ressaltar, galera, que de um modo geral, quando a gente vai comprar detergente no supermercado, atualmente a gente não precisa ter essa preocupação excessiva em se o detergente é ou não é biodegradável, porque por causa das legislações ambientais é obrigação do fabricante que o detergente seja biodegradável. Logicamente que se o detergente for de uma marca registrada, tudo bonitinho, certinho, ele vai ser um material biodegradável. Quanto a isso, a gente pode ficar tranquilo. E um outro detalhe interessante é que os detergentes eles funcionam muito bem em água dura. A água dura é aquela água rica em cálcio e magnésio e os sabões eles já têm dificuldade de funcionar nesse meio, porque esses ânions do sabão eles acabam precipitando na presença de cálcio ou magnésio. Com a água do mar eu não consigo fazer espuma utilizando um sabão, porque ela é uma água que tem muito cálcio e magnésio. Dependendo da fonte de onde essa água é captada, ela pode ter essa concentração alta de cálcio e magnésio que dificulta a utilização dos sabões. Então, nesse aspecto, os detergentes eles são superiores. Galera, feito essa pincelada aqui, essa mini aula, esse resumo para vocês aí de sabões e detergentes, vamos dar uma olhada agora na questão. Vocês lembram que a pergunta é: qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Como a gente está falando de detergente não biodegradável, você vai buscar uma alternativa que tenha essa estrutura, ó, a estrutura do detergente, com uma cadeia carbônica altamente ramificada. E logicamente que vocês estão vendo que isso está aparecendo na letra B. Ó. Você tem uma estrutura aí de um detergente que é um sal de ácido sulfônico e uma cadeia carbônica cheia de ramificações. Ficou claro, meus queridos, essa questão 16? Deu para todo mundo entender? Vamos ler o enunciado da próxima questão, 17? Chegando aí na tela. Enem PPL 2017. Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. Aí, galerinha, vocês estão vendo a estrutura de 5 monômeros utilizados para a fabricação de polímeros. Na primeira aí, vocês estão vendo a acrilamida. Esse monômero aí, gente, ele vai formar o polímero poliacrilamida, que ele é utilizado em diversos processos industriais. Por exemplo, produção de papel, produção de adesivos, empacotamento de alimentos e etc. Na segunda imagem, vocês estão vendo a estrutura do monômero cloreto de vinila. Quando ele forma o polímero, ele vai se chamar policloreto de vinila, cuja sigla é PVC. Esse polímero PVC, ele é muito utilizado na fabricação de plásticos que são usados para encanamento e também na produção de plásticos utilizados no antigo disco de vinil. Daí o nome disco de vinil, porque o polímero se chama policloreto de vinila. No meio aí vocês têm a estrutura do estireno, que forma o polímero poliestireno, que é o principal componente do isopor. Um pouco mais à direita vocês têm o etileno, cujo polímero é o polietileno, que é o plástico mais utilizado na nossa sociedade. Por exemplo, na fabricação de sacolinhas de supermercado, brinquedos de um modo geral, são feitos de polietileno. À direita vocês têm o propileno, quando forma o polímero ele se chamará polipropileno, que é um tipo de polímero termoplástico, ou seja, ele pode ser moldado quando submetido a altas temperaturas. O polipropileno já é um plástico de maior resistência.
Ele é utilizado, por exemplo, na fabricação de cadeiras plásticas, na fabricação de tampas de refrigerante, na parte plástica das seringas e etc. Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água é alternativa A, polietileno, a B, poliestireno, letra C, polipropileno, letra D, poliacrilamida ou E, policloreto de vinila. Galera, a questão fez uma pergunta muito direta e objetiva. Qual apresenta solubilidade em água? A gente lembra que para apresentar solubilidade em água, o polímero precisa formar ligação de hidrogênio com a água. Ele precisa ter grupos polares que possam fazer ligação de hidrogênio com a água. Lembra que esses grupos polares, eles normalmente são um átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Dá uma olhada novamente aí na estrutura dos monômeros e diz para mim qual dessas estruturas monoméricas tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Perceberam a primeira estrutura? Acrilamida. Então isso significa que o polímero formado a partir desse monômero, que é a poliacrilamida, pode formar ligações de hidrogênio com a água. Pelo fato de formar essas ligações, esse polímero é solúvel em água. Daí a alternativa correta da nossa questão, galerinha. Marcamos a letra D de dado. Todo mundo entendeu? Tudo claro? Vamos para a próxima questão, enunciado da 18, chegando aí na tela. Enem 2017. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com a base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica. E aí vocês viram aí que ele deu uma equação do ácido HX reagindo com a base NH3, formando um sal NH4X. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por alternativa A, ligações iônicas, B, interações de polo, C, interações de polo induzido, D, interações íon-dipolo ou E, ligações covalentes. Então, galera, o que acontece nessa questão? Ele mostrou para você a formação de um sal, NH4X. Quando a gente pega um sal e coloca ele na água, ocorre um processo chamado dissociação. A dissociação nada mais é do que a separação dos íons. Você vai ter a separação do cátion e a separação do ânion. Quando você começou a estudar química, muito provavelmente você aprendeu essa dissociação com o exemplo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Normalmente é o exemplo clássico que todos os professores de química usam. Mas não sei se, de repente, naquele momento da aula, você se fez o seguinte questionamento. Se quando eu jogo o NaCl na água, a água separa o Na+ e o Cl-, se o Na+ e o Cl- têm cargas opostas, por que eles não voltam a se unir novamente? Por que um composto iônico que tem cargas elétricas de sinais opostos, quando adicionado em água, a água consegue fazer a separação? O que acontece aqui, gente, é o seguinte, ó. Quando a gente joga um composto iônico que ocorre a separação dos íons, o que acontece é isso aqui que vocês estão vendo, ó. As moléculas de água, elas ficam rodeando tanto o cátion quanto o ânion, num processo físico-químico chamado solvatação. Lembre-se desse nome, solvatação. Solvatação consiste em você pegar o íon e colocar várias moléculas de água ao redor dele. E isso acaba fazendo com que o cátion e o ânion fiquem separados e isolados pelas moléculas de água. Agora, reparem um detalhe que eu fiz nesse desenho. A molécula de água, ela tem um polo negativo concentrado no oxigênio e os polos positivos concentrados no hidrogênio. Vocês perceberam aqui várias moléculas de água ao redor do cátion amônio com a parte negativa voltada para ele, porque são atrações de cargas de sinais opostos. Então, o oxigênio, que é o polo negativo, sendo atraído pela carga positiva do cátion. Essa interação, galera, entre um íon e uma espécie química que tem carga elétrica é chamada de interação íon-dipolo. Repito,
A interação entre um composto iônico e uma espécie química com carga elétrica, uma espécie polar como a água, nós chamamos essa interação de interação íon-dipolo. A mesma coisa acontece com o ânion, com a diferença que vocês estão vendo que no ânion eu fiz as moléculas de água com o hidrogênio apontado para a parte interna. O hidrogênio é o polo positivo, apontado para a parte interna, que é onde tem um ânion de carga elétrica negativa. E essa interação também é chamada de interação íon-dipolo. Por isso que vocês estão vendo aí, galerinha, que o gabarito dessa questão, logicamente, só pode estar na alternativa D. Lembre-se, compostos iônicos, quando interagem com a água, o nome dessa interação é interação íon-dipolo, ou também pode ser chamada de força íon-dipolo. Tranquilidade? Então vamos chamar a questão número 19, enunciado chegando, leitura na tela. Enem 2017. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% volume-volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. E aí vocês estão vendo aí, galera, a estrutura de várias substâncias: licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, capsorrubina e alfa-criptoxantina. A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o ou A. Aí vem as alternativas, uma alternativa para cada substância aí que eu mencionei anteriormente. Galera, essa questão do Enem, muito boa e muito bem elaborada sobre interações intermoleculares. Eu preciso que você volte comigo no enunciado e reveja alguns tópicos extremamente importantes que vão nos direcionar para a resposta e explicação da questão. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. Então, peraí. Se essa fase estacionária contém celulose, a celulose tem a capacidade de absorver água, isso significa que ela é um material polar. A fase estacionária, portanto, é constituída de um material de elevada polaridade. Na sequência, o texto fala: os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Quem tem a capacidade de interagir mais forte com a fase estacionária migra mais lentamente. E a fase estacionária é feita de quê? Celulose, que tem a capacidade de absorver água, que é um material de elevada polaridade. Ou seja, vai migrar lentamente, mais lentamente, aquela substância que apresentar mais grupos polares. E se você olhar comigo novamente as 5 substâncias, o licopeno, o alfa-caroteno e o gama-caroteno são completamente hidrocarbonetos. Eles não têm nenhum grupo que tenha uma certa polaridade, como um hidroxilo, uma carbonila, enfim. Se você olhar a capsorrubina e a alfa-criptoxantina, elas têm grupos polares, mas a alfa-criptoxantina só tem uma hidroxila perdida numa longa cadeia carbônica. Quando você olha para a estrutura da capsorrubina, você vê na ponta esquerda da molécula lá 2 grupinhos polares, uma hidroxila e uma carbonila, e lá do lado direito você vê também 2 grupos polares, uma hidroxila e uma carbonila. Pelo fato da capsorrubina apresentar mais grupos polares, ela consegue interagir mais com a celulose, que, de acordo com a questão, é a fase estacionária. E, de acordo com o texto da questão, essa substância migrará mais lentamente. Por isso que ela é a alternativa correta da questão. Então, nós vamos marcar aí para a questão número 19, Enem 2017, a alternativa D de dado. Captaram, gente, a questão? Agora vocês viram que, no final, a explicação da questão é fácil, mas ela foi inserida num contexto que talvez, na hora da prova lá, a percepção ou a análise e a interpretação desses dados
logicamente poderia ser um pouquinho mais complicada. Vamos chamar agora, galera, a nossa última questão da aula de hoje, número 20, seguindo aí na tela. Enem 2016. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleoresina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz porque alternativa A, reação entre o etanol e a água libera calor, intensificando o ardor. B, solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. C, permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo. D, solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas. Ou a ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente. Galera, se você prestar atenção na pergunta, ela vai ser fundamental para te levar à resposta. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos, a lavagem com água é ineficaz. A questão deixou muito claro isso. Se a água é uma substância polar e a lavagem com água é ineficaz, isso significa que a água não vai remover a capsaicina. A água não vai remover a capsaicina porque ela não tem polaridade semelhante à capsaicina. Ou seja, a capsaicina é uma substância predominantemente apolar. Ela não se solubiliza em água. Por isso você não consegue dissolver. Inclusive, galera, tem um vídeo aqui no canal, um vídeo mais antigo, falando sobre essa curiosidade das pimentas. Depois, dá uma passadinha lá, vou deixar um card aqui, para você conferir, bem interessante, a explicação detalhada do porquê que quando você ingere uma pimenta, tomar água não vai aliviar o ardor. Com relação às alternativas, qual é a letra, galera, que tem essa explicação? B de bola, solubilidade do princípio ativo em água, que é a capsaicina, é muito baixa, dificultando sua remoção. Como a substância não se dissolve na água, a água não consegue remover, então lavar com água acaba se tornando um processo ineficaz. E foi isso, galera. Finalizamos a nossa quarta videoaula de revisão para o Enem. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda pra caramba a ganhar relevância e peso aqui no YouTube. Se esse material de alguma forma te ajudou, pega essa playlist e compartilha com seus amigos, porque dessa forma eu consigo levar esse conteúdo gratuito e de qualidade para mais alunos como você. Não esqueça também de me acompanhar nas redes sociais lá no Instagram, porque todo dia tem vídeo de 1 minuto com dicas rápidas e precisas para você que às vezes não tem o tempo de assistir uma videoaula completa. Vou ficando por aqui e logo logo a gente se vê para nossa quinta videoaula. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu! AC, errei.